Salve, salve, nação tricolor, sejam todos bem-vindos ao podcast Glória e Tradição, podcast da torcida do Fortaleza, nosso episódio de número 118, pós-jogo Fortaleza 0, Flamengo 0, dia 26 de dezembro de 2020, um dia após o nascimento de Cristo, não seria esse dia onde Judas sairia feliz da Arena Castelão. Que pena que o futebol não foi tão justo assim com a gente, que saímos com a vitória, para podermos sair com os 3 pontos, e assim veio o Judas triste, chorando, reclamando. Saímos com 1 ponto, foi melhor do que sair com 0, um jogo que acredito que muita gente não botava fé nesse jogo, muita gente já contava como uma derrota, já contava como uma goleada, mas o nosso mister Marcelo Chamusca foi lá eficiente e deu 50 nós táticos no ex-blindado, e o blindado se distancia, acho que agora está com 10 pontos do São Paulo, né? Então pode amarrar esse título no rabo do jumento, que não vai ganhar mais. Foi pro Flamengo para ganhar título, não vai ganhar nenhum, né? Arrombado. Mas vamos pra gente, vamos pro nosso jogo. Fortaleza conseguiu um ponto importantíssimo para nossa trajetória no campeonato. Falaremos aqui disso e tudo mais. Estou hoje com o time completo, eu estou de volta após um período sabático de licença paternidade, não prometo voltar no próximo, mas veremos como as coisas irão acontecer. O pior que não é nem licença paternidade, é licença notícia de paternidade, né? Exatamente. A notícia já foi suficiente. Exatamente. E aí, dona Thaís, como é que tá? Boa noite. Então, Saulinho, emocionado não, emocionadíssimo você tá, né? De fato, não seria hoje que Rogério Ceni... Não faria sentido o Rogério Ceni sair hoje com um sorriso no rosto da Arena Castelão. E eu gostei muito porque o que a gente viu foi uma leve evolução do time do Marcelo Chamusca, e eu espero que essa leve evolução, enfim, engrene, né? Pegue ritmo nesses 10 dias aí que a gente vai ter de recesso, digamos assim, de fim de ano. Eu espero que eles não tenham esse recesso é pra gente. E eu espero que a nossa sequência, a partir de então, a partir da partida contra o Sport, seja uma sequência que jogue a zona de rebaixamento e essa luta pela permanência, faça dessa luta pela permanência um pouco mais fácil, né? Um pouco mais tragável. A gente se assustou um pouco nos últimos dias. É isso, eu saúdo todo mundo que está acompanhando a gente aqui, seja pelas plataformas de áudio de podcast, seja pelo YouTube, e também cumprimento você, Saulinho, já, e os nossos amigos que você vai introduzir aí. Eu queria passar para o Felipe agora. Felipe, assim, sua fala inicial a respeito sobre a evolução do time. Eu acredito que a mudança de postura, né, foi muito notável hoje. Então, boa noite e bem-vindo, Felipe. Boa noite, Saulo. Novamente é uma honra estar aqui presente, né, junto com a nossa amiga Thaís, nossa amiga Lenilson. E, cara, poxa, que bom foi ter visto Fortaleza com atitude hoje. Acho que essa foi a palavra. Deu orgulho, sabe, no final do primeiro tempo. Eu me senti muito, muito orgulhoso do time porque os caras estavam com sangue no olho, cara. Sério, eu não sei se foi por justamente o jogo ser contra o nosso ex-treinador, né, o Rogério, que a galera pegou e se motivou. Tipo, se comparar com o clássico, se a gente for fazer uma breve comparação, Fortaleza não teve a atitude de querer vencer aquele jogo. A gente podia olhar até no primeiro tempo mesmo, terminou o primeiro tempo, a gente, poxa, o Fortaleza não jogou nada. Aí, quando a gente pega o Flamengo, treinado pelo Rogério, o pessoal termina ligado nos 200 mil volts, a força do ódio unindo mais do que o amor, como que nem no que o Bill sempre falava. E, cara, uma coisa, só um detalhe também, que hoje fizeram de tudo para contrariar o homem, né? Tipo, ele não gostava de música, de som de torcida eletrônica no estádio, teve. Ele queria gramado molhado, não teve gramado molhado. Teve até uma cena em que ele passou a mão no chão do gramado assim para reclamar, mostrando que não tava. Meu amigo, tu não pertence mais a esse mundo aqui não, cara. Te vira. Vá se lascar, pô. Acho que essa é a melhor palavra mesmo de se falar. Mas é isso aí, cara. E foi muito importante a gente ter tido essa postura hoje. Falando mesmo assim do time agora. Porque mostrou que dá pra gente acreditar nesses caras. Dá pra gente confiar que a gente pode conseguir sair dessa situação essa onda negativa que eu não sei o que aconteceu, mas que nem diria aquele jogador João Paulo, não sei se vocês sabem quem é, que eu não sei o que aconteceu, se aconteceu, não tô sabendo, mas a verdade é isso que aconteceu, gols, jogadas lindas, etc. Pronto, é exatamente isso, é inexplicável o que estava acontecendo. Pelo menos hoje deu pra gente dar uma confiança e a gente acreditar que a gente pode mudar dessa situação.
Enfim, passar a voz aí pro Elenilson e passa adiante. E aí, Elenilson Dantas, o bonitão. Pois é, cara. Assim, a gente tava com uma expectativa danada para esse jogo, né? A gente pode até dizer que é uma expectativa até certo ponto negativa, né? Muita gente diz assim, pô, hoje perder de pouco seria até aceitável. É verdade, mas assim, cara, que pontinho importante não só para o campeonato, não só para a tabela, assim, matematicamente falando, mas principalmente pela sequência. Até porque o nosso próximo jogo, esse sim, é um jogo que a gente tem que levar muito a sério, mais do que esse de hoje. É um confronto direto, né, que a gente vai ter lá na Ilha do Retiro, um jogo difícil, fora de casa. Mas que esse ponto conquistado hoje contra um time que luta pelo título, ele pode dar exatamente aquela confiança que faltava, né? Porque a gente vê o Fortaleza jogando para frente, está criando algumas chances, e uma das coisas que a gente mais bate, que a gente mais reclama, é finalização, né? Durante todos esses últimos jogos, a gente tem reclamado de ter perdido muitos gols. E hoje a gente não reclama disso, por quê? Porque a gente enfrentou um adversário muito mais, podemos dizer assim, muito mais num patamar diferente do nosso, que disputa título. Então, a gente soube pisar no chão, a gente soube manter a nossa realidade, né? E mesmo assim, a gente conseguiu até jogar um futebol aceitável. E, quem sabe, poderia até ter ganho um jogo. Então, eu acho que esse pontinho de hoje, ele tem que ser comemorado. Como a gente está vendo aqui, que muitos torcedores estão comemorando, e até as pessoas criticam, né? Dizendo, pô, tá comemorando empate em casa com o Flamengo, pô. Mas pela situação que a gente vinha, pela situação que o adversário tá, e pela sequência do campeonato, eu considero que esse pontinho foi de extrema importância. E quem sabe até pode ser o pontapé inicial de uma recuperação da gente numa sequência do campeonato. Assim, só uma coisa. Se para alguns empate com o Botafogo fora de casa é bom, por que empatar com o Flamengo em casa também não é? Pois é. Fica só essa questão. Infelizmente, a gente não pegou o Flamengo do Domenech, né? A gente não teve essa sorte. Prazer, né? Segue o jogo. É assim mesmo. Perdemos o dinheiro pro Domenech. Alguns pegam aqui, adversário cheio de corona. Sim. E assim vai. Sim. E a gente não pode olhar essa partida por si só também. A gente tem que olhar o que é que ela representa dos jogos que a gente vem fazendo e para os jogos que a gente vai fazer. Dos jogos que a gente vem fazendo, a gente já vinha numa sequência muito negativa de pouquíssimos pontos. Então, a gente volta a pontuar. Isso é muito importante. Estar pontuando a essa altura da competição é muito importante. Além disso, tem a questão do Sport, que é um jogo de, eu não vou nem dizer 6 pontos, é uma final. É uma final dentro de um campeonato de pontos corridos. Porque eu vou dizer uma coisa que tá, define... Se o Fortaleza vencer o Sport, 1-0 que for, o Fortaleza não cai mais. Isso zica? Vocês sabem dizer se isso zica, gente? Não é zica, não. É questão de matemática mesmo. Porque assim, se o Fortaleza vencer o Sport, ele abre 5 pontos para o Sport. Então, assim, sabe, é difícil tirar esses 5 pontos em 10 jogos. E... Vai ser 5 pontos faltando só 10 rodadas, exato. 10 rodadas, ele tá falando 5 pontos pro Sport. Pro Sport. O Sport nem na zona tá. Exatamente. Exatamente. Então, esse é o ponto, certo? A vitória do Sport não vai garantir o Fortaleza matematicamente. Nós já estaremos com 34 pontos. Mas a distância que nós abriremos para esse Sport já é uma distância, entre aspas, segura para o que falta de jogos. E só completando o que vocês falaram, a importância desse empate é o seguinte: na segunda-feira, ou foi na terça, não lembro, né? Nós tivemos um protesto lá no PC. E um protesto até então pacífico, né? Teve um incidente lá fora com a polícia, mas entraram, conversaram com os jogadores, com o presidente, até vazou um áudio. Eu até pensei em colocar esse áudio no Spotify pra galera ouvir, né? Acelerado e tal, pra poder ouvir aqui no podcast. A transmissão do protesto seria um negócio bem, bem curioso.
Mas assim, eu acho que esse jogo hoje, ele dá uma resposta para isso também, né? Porque nós vimos um time ligado, nós vimos um time pegado, pilhado. Eu não sei se era porque não queria perder pro Rogério, eu não sei se era por resposta à torcida, eu não sei se era por conta de um bicho que foi dado, de uma promessa, eu não sei. Um pouquinho de cada coisa, né? Um pouquinho de cada coisa. Então, assim, eu acho que isso nos dá um sentimento de mudança de postura. E talvez isso era isso que mais nos adoecia, né? Ver aquele time apático, aquele time sofrível, que não fazia medo a ninguém. Então, assim, porra, eu não consigo enxergar que o Fortaleza vai fazer 10 pontos no campeonato com esse futebol. E com esse futebol apático que nós estávamos apresentando, conseguimos 1 ponto com o Flamengo. Porra, foi muita coisa, sabe? Foi muita coisa. Eu lembro que todo mundo domingo passado, após o clássico, falou: Ei, meu amigo, vamos passar o Réveillon puto, vai ser goleada, vamos perder em casa pro Flamengo. E eu até falei aqui, né, uma profecia muito fuleira que eu fiz aqui, e o Bira me cortou, que nós passaríamos o Natal aperreado. E eu disse, não tem perigo. Claro que ele falou quando o desgraçado ainda estava aqui ainda. Se ele tivesse aqui, acho que certamente nós não passaríamos esse sufoco que estão passando hoje. Mas virar a noite de Réveillon, virar o ano para 2021, após esse empate com o Flamengo, nos dá um pouco de esperança pro que vem aí, né? Enfim, vamos entrar no jogo, já fomos aqui 11 minutos de ladainha. Dona Thaís, fale um pouco sobre a escalação, o que é que você achou? Se você acha que essa mudança de postura do Chamusca foi o necessário, né? Escalação de acordo com o adversário, não simplesmente fazendo a receita de bolo que ele vinha fazendo, que não vinha dando certo. Então, é exatamente isso, Saulo. Eu acho que é exatamente isso. Talvez hoje uma coisa que marque e que a gente tem dito aqui, tanto nos programas do Glória e Tradição, como a gente falou na live que a gente fez na última segunda-feira, é que faltava ousadia. Era como se o trabalho do Chamusca fosse um trabalho covarde, que não tivesse coragem de fazer diferente, de tentar uma ideia nova. Ele buscava sempre ali aquela segurança das ideias do Ceni, ou aquela segurança de uma substituição que tira um volante para colocar outro, um atacante para colocar outro, e por aí vai. Muito conservador, né? Muito convencional. E hoje, assim que saiu a escalação, a palavra que a gente viu ali, pelo menos no grupo dos nossos apoiadores, era de ousadia, né? Ele entrou com o João Paulo, um meia de ofício, é algo que a gente não tem visto muito nos últimos 3 anos de Fortaleza. O Mariano exerce um pouco essa função, às vezes, quando entra, não tinha tantas oportunidades com o Rogério. O Dodô, na época da Série B, era esse cara, esse camisa 10, e pela primeira vez, salvo engano, não lembro se o João Paulo entrou alguma outra vez de titular, mas acredito que essa tenha sido a primeira, o João Paulo entrou aí entre os 11, né? E além dessa mudança, que para mim é a mais determinante, a gente já teve a que vinha sendo mais alardeada, que seria a substituição do Juninho, que está suspenso, para a entrada do Ronald no lugar dele. E a gente viu ali também a dobradinha da lateral, que a gente já tem visto o Chamusca até fazer, não entrando de início, mas recorrendo a esse artifício, recorrendo a essa estratégia no decorrer das partidas, né? E eu gostei muito. A escalação me deu um pouco de esperança ali naquela 1 hora antes da partida, me deu um pouco de esperança de que o trabalho pudesse surtir algum efeito. E, de fato, para mim, surtiu. Eu vi evolução. E para mim é o que importa nesse momento, entendeu? Mais até do que os 3 pontos, porque não dá para você sair da água pro vinho. Eu vi muita gente ainda falando, desmerecendo esse 1 ponto conquistado e falando das deficiências do time, que são inúmeras, que ninguém aqui tá esquecendo, elas existem e a gente tá aqui para falar, a gente vai falar disso, da baixa produtividade ofensiva disso. Só um parênteses entre tu aí. É importante lembrar que hoje tipo assim, é aquele jogo nos 35 minutos do segundo tempo, tá 0-0, quem ganhar é campeão. Não importa tática, não importa o gol. Então, assim, nas próximas 11 rodadas, meu amigo, o que importa é ponto. Se o Fortaleza fizer 11 pontos, ele não cai. Se o Fortaleza fizer 10 pontos, eu acho que ele também não cai. Então, assim, não importa mais jogar bem, não importa mais mostrar um bom futebol. O que importa é ponto. Ponto. 1 ponto o Flamengo hoje é fundamental. É o que importa pra gente não cair. Cara, e assim, eu queria até voltar, Thaís, me perdoe. Eu queria voltar aqui, que eu vi muita gente criticando
muitas pessoas no Twitter, nas redes sociais, cobrando posicionamento, cobrando críticas à diretoria, cobrando porra louca, dedo no cu e gritaria, esse tipo de coisa. E eu lembro que, assim, por mais que eu seja supersticioso, eu fui um cara super coerente quando o Fortaleza estava em sétimo e todo mundo enlouquecido rumo à Libertadores, que porra de não cair. E eu sempre pregava, pessoal, foco nos 45 pra gente não cair e focar na série 2021. Então, assim, eu não posso ser incoerente com a minha própria postura. Porque quando tava super bem, eu era coerente e eu era pés no chão. Eu não posso ser agora, no momento de crise, querer que derrubar o Marcelo Paz e todo mundo. Até ontem o Marcelo Paz era o melhor presidente da história do clube. Hoje ele não presta mais. Então acho que tem que ter um pouco de coerência. Deu muita coisa errada, tem muitos erros. Nós pretendemos fazer um programa agora no final do ano, na verdade do ano, um resumo do ano. Nesse programa de resumo do ano, nós iremos pontuar todos os erros. Eu acho que esse ano 2020 nós tivemos mais erros do que acertos. Eu acho que foi por aí. Como 2019, nós tivemos inúmeros erros e pouquíssimos acertos. Foi diferente desse ano. Esse ano as coisas não funcionaram. E eu não estou nem falando da pandemia, estou falando de erros da diretoria, erros do nosso time mesmo. Então, assim, eu acho que tem que ter um pouco de coerência, porque nesse momento, ou todos nós damos as mãos para não cairmos, ou a gente vai brigar com todo mundo e cai. Então, assim, foda-se, entendeu? Então, eu prefiro, se você está vindo agora, só é passa pano. Eu prefiro você passar pano agora e não cair, meu amigo, do que ser porra louca e ser rebaixado com a razão, entendeu? Eu tinha razão, o time era ruim mesmo na Série B. Então, enfim, Thaís, me perdoe o corte, mas é necessário falar um pouco disso também, porque eu acho que nesse momento... Não, com certeza, até porque tu não esteve aqui, tipo, nos últimos programas e não pode colocar isso, e é um raciocínio que eu já tinha ouvido você falar para mim, quando a gente conversou só eu e você, e com o qual eu concordo. Eu acho que a gente precisa ser, acima de tudo, coerente, né? Mas, assim, falando do jogo de hoje e do raciocínio que eu estava construindo, a gente não pode querer que esse time mude da água para o vinho. Você tem que olhar o que é que esse time vinha produzindo, e esse time não vinha produzindo nada, ou quase nada. Eram jogos de postura apática, jogos de poucas ideias, de um bando realmente em campo, poucas transições ofensivas, o time não tomava as decisões corretas, aquele jogador que tomava não tinha um jogador para jogar com ele, que tomasse a mesma decisão, com o mesmo objetivo, não havia esse entrosamento, essa dinâmica fluida, né? Para que nos levasse ao gol adversário. Então, assim, não dá para você querer que a gente saísse daquilo, e aí eu peço perdão se o barulho do avião estiver saindo no microfone, mas não dá para você querer que a gente saia daquilo em uma partida diante de um time que postula o título do Campeonato Brasileiro e junto com o Atlético Mineiro, o melhor ataque da competição, que pronto, meu Deus, que time brilhante, de onde que saíram esses 11 jogadores? Não era hoje que o time ia corrigir todas as suas deficiências. O que a gente tem que olhar é aqui. Do jogo contra o Ceará, o que é que melhorou? Para mim, muitas coisas. Do jogo contra o Bragantino, o que é que melhorou? Para mim, muitas coisas. A começar por postura. Não sei realmente qual foi o elemento determinante nisso. Se foi o estímulo, a motivação de vencer o Ceni, ou se foi a conversa com a torcida, não sei. Mas, para mim, a postura foi diferente. Para mim, a consistência da defesa, uma defesa que vinha sendo vazada, foi vazada em 7 jogos do Chamusca. Hoje ele tem 8, mas até o jogo contra o Ceará foram 7 jogos e 9 gols sofridos. Uma defesa que estava demonstrando se desmoronar, mostrou uma consistência contra um time que tem um volume ofensivo enorme, como o Flamengo. Entendeu? A gente não enfrentou qualquer time, a gente enfrentou um Pedro, um Bruno Henrique, um Everton Ribeiro, o jogador que tem sido convocado para a seleção brasileira. Então, eu acho que há muito mais a ser exaltado do que a ser criticado na partida de hoje. E é ela que eu estou analisando nesse ponto. Em um outro momento, quando a gente for falar de temporada, e isso aí o Saulo falou muito bem, aí a gente pode, enfim, destrinchar todos os erros que o Fortaleza tomou. E aí a gente entra tanto em responsabilidade de diretoria, como responsabilidade de comissão técnica, como responsabilidade de jogadores. Enfim, passando assim adiante, o que eu acho é que o contexto que a gente está vivendo ter encarado um ataque como o do Flamengo e ter demonstrado uma solidez, uma disciplina e uma consciência, acima de tudo, uma consciência tática de posicionamento, de
de defesa mesmo, de como você se movimenta e como você se posiciona para defender uma bola parada, um escanteio. O Fortaleza ter demonstrado isso faz com que a própria defesa do time ganhe confiança, o time como um todo ganhe confiança para as partidas que vão se seguir. Essa é a minha primeira análise aí, a partir da escalação e a partir do que eu pude ver de mais evidente, assim, tanto no primeiro tempo como no segundo, mas principalmente no primeiro tempo. Passar aqui para o Evanilson. Evanilson, se quiser complementar alguma coisa a respeito da escalação, ou falar também da mudança de postura, da sua opinião a respeito disso, porque eu acho que foi muito evidente hoje que o time estava diferente, né? Acho que partiu da formação inicial até o final da partida, a postura, posicionamento, confiança. Eu acho que foi importante enxergar tudo isso, né? Toda essa modificação que aconteceu no jogo. A principal mudança que eu vi, inclusive com a obrigação de exercê-la, foi a entrada do Ronald no lugar do Juninho, né? Essa foi uma alteração obrigatória, podemos dizer assim. Eu já falei aqui algumas vezes, em alguns episódios anteriores, que quando o Ronald joga de volante, ele joga bem. Quando ele joga junto com o Juninho e com o Felipe, ele sempre não jogou bem. As pessoas até criticaram as atuações dele e tal. Mas quando ele substitui um dos dois, ele sempre joga bem. E hoje não foi diferente, cara. O Ronald hoje foi um jogador, na minha análise pessoal do jogo, eu acho até que ele foi de extrema importância para o resultado conquistado hoje. Então, a escalação do Chamusca é até fácil, cara. A gente analisando friamente, é até fácil para o Chamusca escalar o time. Porque o Fortaleza hoje, ele não tem muitas opções, né? Numericamente falando, a gente é um dos elencos mais limitados, se não for o mais limitado da Série A. Então, ele não tem muita opção, ele não tem muito o que inventar. Né? Então, ele foi a campo com substituições nesse tipo do Ronald, que foi uma substituição obrigatória, e a outra que ele escolheu foi a de não jogar com centroavante, né? Que isso aí eu entrego ao fato de estar enfrentando um adversário poderoso, que briga por título, que a gente sabe que está tentando engrenar uma sequência de jogos para chegar na frente e tal. E ele armou um esquema que quem assistiu o jogo hoje pela televisão viu sempre os comentaristas, o narrador, falando que o Fortaleza abdicou de jogar. Na verdade, eu não vi dessa maneira. O Fortaleza não abdicou de jogar. Foi uma estratégia utilizada pelo Chamusca para o jogo de hoje. Então, esse choro aí de abdicar de jogar é o mesmo choro do Sampaoli quando pegou o Fortaleza. Ora, porra, eu vou jogar como tu quer? Eu vou jogar da forma que tu quer que eu jogue. Assim, eu vou fazer o que tu quer que eu faça. Eu vou jogar como tu quer. Não, negativo, meu amigo. Perfeito. Eu vou jogar a forma que eu acho melhor para mim. Até porque o próprio Rogério Ceni já adotou uma estratégia semelhante à que a gente adotou hoje, quando técnico do Fortaleza. Ele sentiu uma dose do próprio veneno hoje. Eu acho até que... E aí, Elenilson, rapidamente, por incrível que pareça, até o Rogério Ceni, treinando no Fortaleza, ele não conseguiu vencer Goiás, não conseguiu vencer Botafogo aqui, não, Goiás não, ele não venceu o Botafogo aqui, não venceu o Atlético Goianiense aqui, não venceu o Coritiba lá. Por quê? Porque eram times que se recuavam, davam a bola para o Fortaleza e o Fortaleza não conseguia furar a marcação. Ele provou do mesmo veneno hoje. Perfeito. Fortaleza fez o que Atlético Goianiense e Coritiba fizeram com a gente. Não conseguiu vencer, entendeu? E você que gosta tanto de estatística, né? Ele continua sem vencer no confronto Fortaleza e Flamengo, não importa o lado em que ele esteja. Né? Continua com 0 vitórias. Ele também não venceu o Chamusca ainda, né? Chamusca, pai do Ceni. Mas a estatística é de um jogo, não tô falando de estatística. Não, um jogo não, porra. Que um jogo? O Chamusca já pegou o Ceni em 2018. Não perdeu uma pra ele. Ah, é? Qual foi? O Chamusca treinava quem mesmo em 2018, que eu nem me lembro. Você treinava o canal, porra. Ah, verdade.
Nossa senhora. O Senna nunca ganhou do Chamusca. Acho que foi o 7º jogo já. 6º jogo, talvez, não sei. Não, salvo engano, são 7 jogos. Acho que são 7 jogos, 4 derrotas e 3 empates, eu acho. Salvo engano, tem que confirmar. Enfim. Não, mas tá não certo, ganhou do né? Senna. Não lembrava desse detalhe que ele era treinador do Ceará em 2018. Chupa, Senna. Aquele campeonato estadual. É porque quando o campeonato estadual é ruim, eu apago da memória. Eu também esqueço, não lembro muito. Mas então, complementando, cara, com relação ao jogo de hoje, né, a escalação propriamente dita, eu acho que ele acertou o ponto, cara. Aí você diz assim, não, mas se o Pedro não dá 2 toques no pênalti, a gente tava aqui falando outra coisa, né? A sorte vive ao lado de quem trabalha. É o imponderável, é o chamado imponderável. Foi Deus. Se vaca voasse, chovia leite, né? Mas não é possível. Surreal, velho. Eu acho que nós poderíamos homenagear o Pedro elegendo ele melhor em campo. Não, ele foi perfeito, mas assim, cara, eu lamentei, eu fui um dos caras que lamentei a expulsão do Gabigol no último jogo, que ele disse assim, putz, velho, quem vai vir agora, vocês estão comemorando a expulsão do Gabigol, quem vai vir titular é o Pedro, porra. Mas aí ainda bem que hoje realmente ele não estava num dia inspirado e deu tudo certo, né? Mas eu acho que a pouca efetividade do Pedro hoje passa muito mais pela nossa capacidade de ter anulado e fechado bastante os espaços do que propriamente ele ter errado. Porque nas chances que ele teve, o Felipe Alves teve que fazer aquele milagre, né? Na verdade, o Pedro é aquele cara que... Mesmo assim, a chance que ele teve foi muito abaixo da média das chances que ele tem em todos os outros jogos. Exatamente. E na hora que ele teve essa chance, que essa bola chegou nele, a gente contou com o nosso muralha de gelo ali. É quase a muralha do Game of Thrones, para quem assistiu, que separava o Winterfell dos selvagens, né? Do outro lado. Então, eu acho que essa pouca eficiência, por exemplo, Everton Ribeiro sumido, ninguém viu. Foi substituído, ninguém... O que eu vi foi também, além de tudo... Na bola. Exatamente. O não jogou, eu achei isso incrível, entendeu? Além de tudo, eu vi em vários momentos encaixes individuais de marcação muito colada, a gente não dava espaço, a gente estava junto com o jogador do Flamengo, rente, acompanhando, cercando o tempo inteiro para não dar esses espaços, para não ceder, porque esses espaços seriam aqueles que eles iam conseguir, enfim, utilizar na velocidade, tem toda aquela coisa de campo também. Eu não acho que isso influi nem contribui. Quando você tem uma ideia, um esquema de jogo, óbvio, você pode ser favorecido por aquilo, mas deixar de ganhar por causa de um campo que não foi molhado conversa realmente para... É choro de perdedor, digamos assim, né? E eu acho que a gente foi muito bom anulando por completo o Pedro, que é um jogadorzaço. Deixa eu colocar o Felipe na conversa que ele não fala nada. Felipe, você acha que a participação do Ronald na partida ela foi mais necessária pela a postura no meio de campo, da marcação, da construção das jogadas ou do buraco feito na marca do pênalti? Qual foi a maior importância do Ronald em campo hoje? Saulo, nas minhas anotações aqui, eu tinha deixado um tópico para falar do Ronald. Coincidentemente. Sério, Ronald, ele não pode ser esquecido no banco desse time, cara. Esse jogador não pode ser esquecido no banco. Ronald é bola, cara. Ronald é muita bola. A gente jogou com muita... eu até falei, a gente jogou com muita honra no primeiro tempo, mas foi porque a gente foi muito aplicado e muito se deve ao Ronald, cara. Eu confesso, até lançar um tópico aqui, que eu não sei se vocês vão querer conversar sobre, que eu não senti falta do Juninho hoje. Nem pra cobrança de falta eu senti falta dele. Eu nem lembrei do Juninho durante a partida. Em um momento em que teve uma cobrança de falta que eu pensei, poxa, quem é que é o nosso cobrador de falta mesmo? Eu lembrei, caramba, é o Juninho. Valha, é mesmo, o Juninho nem tá jogando. O Ronald, a gente sempre falou, acho que a gente falou aqui algumas vezes, que ele tem umas características que lembram o Felipe. Mas ele tinha
alguns atributos que o Felipe não tem, e o Felipe tem alguns atributos que o Ronald não tem. Hoje teve um certo momento em que o Ronald pegou a bola, ele estava ali na intermediária esquerda do campo, e ele precisou inverter um jogo, a bola, para o outro lado. Acho que, salvo engano, para o Gabriel Dias receber. Ele olhou, pensou em chutar essa bola e não chutou. Principalmente porque ele sabe que ele não tem essa qualidade de virar o jogo com uma bola muito distante. Isso é algo que o Juninho tem. O que foi que ele fez? Ele pegou a bola, carregou, até encontrar o jogador e poder dar um passe com mais certeza. Atualmente, cara, analisando os jogos que a gente tem daqui pra frente, eu vejo o Ronald jogando no Fortaleza. Eu não vejo o Juninho. Mas o que o Chamusca decidir, eu tenho certeza que vai ser, daqui pra frente, algo que eu não vou dizer que vai ser previsível, mas eu vou dizer que pelo menos agora ele tem a opção de escolher um jogador que a gente sabe que vai jogar muito bem e vai representar em campo. Porque eu não me recordo, acho que teve uma partida em que o Ronald não foi muito bem no Fortaleza. Eu tô, infelizmente, não me recordando. Inclusive, foi um voto meu para pior em campo, salvo engano. Eu acho que foi contra o São Paulo, talvez. Copa do Brasil, o jogo da volta. Sim, talvez contra o São Paulo. Eu não tô lembrado, mas teve um jogo em específico em que ele não foi tão bem. Porém, hoje, o Ronald, eu acho que ele foi essencial pro Fortaleza, cara. E seria uma pena não ver ele nos jogos futuros do Fortaleza. Ele, junto do Felipe, fazem um jogo ali de meio campo que, sinceramente, é algo que eu acho que poucos times podem se dar ao luxo de ter jogadores dessa qualidade. O Felipe, uma pena ser desconhecido no cenário nacional, e o Ronald, uma pena, ou talvez ainda não, por ele ser muito jovem. Então, ele ainda pode ser muito conhecido. O Felipe, eu falo isso porque o Felipe é um cara que veio do Maranguape, tá desde 2015, salvo engano, no Fortaleza. Um cara que é espetacular. Ele é muito, muito acima da média dos volantes que a gente já teve na nossa história. Fácil, ele entra na lista dos melhores da década. E eu fico muito triste por não ver ele ser reconhecido em solo nacional por causa disso. Já é a segunda Série A que o Felipe joga. E ele não é reconhecido da forma que ele merece. De um lado, é até bom, porque a gente livra ele do convite de outros clubes. Inclusive, a janela vai abrir no final do Brasileirão. Espero que o blindado não apronte novamente com a gente. Mas é isso aí. Espero muito ver Felipe e principalmente o dono deste tópico, Ronald, ainda jogando no Fortaleza. E quem sabe, até o final dessa Série A. Passa adiante. Perfeito. E aí... Só acho que pra gente arrematar, assim, de primeiro tempo, queria só ainda dar umas pinceladas de escalação, porque a gente viu o Carlinhos entrando ali na lateral esquerda, né? Que era algo que a gente esperava ou vinha pedindo, pelo menos a grande maioria das pessoas, eu era uma delas. E eu acho que é esse, tá? Eu acho que as laterais do Fortaleza são essas. É Carlinhos na esquerda, Gabriel Dias na direita. Pra mim, o Tinga tem rendido muito mais quando ele é utilizado nessa opção, jogando para compor essa segunda linha, a linha de meio, né, digamos assim, ou mais aberto ali como ala, se ele tiver que repor, né, substituir alguém, alguma peça de velocidade. Acho que foi... Espero que esse jogo tenha chamado a atenção do Chamusca para isso, que talvez seja essa dupla que ele tenha que recorrer. Eu me preocupo com isso que o Felipe falou, porque eu me preocupo do Juninho voltar, né? E aí, assim, são duas preocupações. Uma é o Ronald voltar para o banco e ficar lá até o Felipe ou o Juninho levar o terceiro cartão ou ser expulso de novo. E a segunda preocupação é o que o Felipe bem pontuou. O Fortaleza não tem quem bata falta, cara. O Fortaleza não tem quem bate escanteio. Não, naquela hora ali, eu até coloquei no grupo dos padrinhos, né? A gente tá sem nossos 3 batedores. A gente tá sem o Wellington Paulista de pênalti. Sem o Wellington Paulista, sem Juninho e sem Bruno Melo. Se fosse ter um pênalti, quem que ia bater? Ninguém sabe. Alguns disseram Felipe Alves, alguns disseram o próprio João Paulo, se eu não me engano. Não acho que o Chamusca botaria essa responsabilidade nas costas do João Paulo. Mas é aquela coisa, o Juninho é o batedor de bola parada que só tem tido uma boa, como é que eu posso dizer? Uma boa taxa de conversão nas cobranças de pênalti, né? O nosso único gol de falta no ano foi do Juninho contra o Guarani de Sobral.
Aquele jogo na volta da pandemia, acho que foi 5-0 pra gente. O Juninho fez o 5º gol de falta. Mas é muito pouco, sabe, cara? É muito pouco, né? Parece que... Poxa, parece que se esquecer. Ninguém acredita mais em bola parada, né? Bola parada ganha jogo. Hoje nós tivemos uma... Vamos lá. Nós estávamos vencendo o São Paulo por 1-0, aquele jogo aqui, a estreia do Chamusca, e uma bola parada, o Sara, Gabriel Sara, né? Empatou o jogo. O Fortaleza teve uma cobrança de falta hoje, porra, bem pertinho ali. Não tinha ninguém para bater. Nós não aproveitamos esse momento de cobrança de falta ao nosso favor. Eu acho isso inadmissível, colocar tudo nas costas do Juninho. Porra, quem diabo é Juninho, cara, para ser o do na bola parada, entendeu? E aí, Felipe, essa é a desculpa que usa. Ah, ele entra porque é o da bola parada, ele joga porque é o cara que bate falta, bate escanteio. Gente, peraí. Calma, eu entendo, desculpa te interromper, Saulo, mas, assim, eu acho que tá se pesando a mão aqui no Juninho. De fato, ele não tá na melhor fase que ele já viveu no Fortaleza. De fato, eu concordo que o Ronald joga muita bola, mas eu não acho que o Juninho é um jogador dispensável nesse nível pro Fortaleza, até pelo que ele agrega na construção de jogo. Mas eu acho que ele é dispensável nesse momento atual. Ele não vem bem em campo. Ele não vem bem no jogo dele. Por exemplo... Mas assim, quem que vem, né? Não, ok, não, mas pega... Porque também os números dele meio que enganam, cara. Isso é uma verdade também. Engana. Juninho é rei do SofaScore, mas é tudo enganação que eu vi. Ó, pega o gol que o Lima fez, certo? Pega o gol que o Lima fez, 1-0, gol do Ceará. Uhum. O Ronald parou a jogada num corpo no Everton Ribeiro. É isso que faz, cara. O Juninho ficou cheirando o Lima até a rede. Por que o cara não tromba? Por que ele não... Sabe? E o Juninho é rei disso. O Juninho é rei disso. É aquele marcador que fica só cercando. Sabe quem fez isso também hoje? Carlinhos. Teve um momento que o Gerson pegou a bola. Geralmente, se fosse o Bruno Melo ali, ele ia tentar marcar a bola, a passe futuro. O Carlinhos, ele simplesmente jogou o corpo pra cima do Gerson. Pra impedir mesmo ele de passar. Levou. Nem cartão levou. E parou a jogada. E não foi gol, cara. E não foi gol, entendeu? Então, assim, eu acho que o Fortaleza precisa aprender a fazer isso, cara. O gol que nós vemos do Ceará foi um erro de passe do Paulão no meio campo e o Juninho ficou cercando o Lima até a rede. Então, assim, eu acho que o Juninho não vem... O Juninho é um jogador espetacular? Eu acho. Nos ajudou muito esse ano. Nos ajudou muito em 2019. Mas ele não vem bem. O que é que pesa para o Juninho? A bola parada. A bola parada do Juninho não vem sendo eficiente. Qual foi a última assistência de bola parada do Juninho? De bola parada, eu acredito que foi o escanteio cobrado... Não faz cobrado, muito tempo, foi escanteio. O escanteio cobrado para o Santos, o gol do Gabriel Dias. Depois disso, a falta do empate do Roger Carvalho, que ele bateu a falta, voltou para ele, e ele botou de novo na área, o Roger Carvalho empatou do Radões, que foi para os pênaltis. E fez o gol de pênalti contra o Bragantino, de empate, né? Mas assim, de assistência, de ser fundamental, assim, ele é importantíssimo nessa função. Não acho. Então eu acho que o Ronald pede espaço. Fica lá, o Ado Felipe joga contra o Sport. Se jogar bem, joga contra o, não sei quem depois do Sport, não lembro quem é agora. Grêmio. Joga depois Grêmio, depois é o Inter. Acho que é Inter e Grêmio, não? Ou é Grêmio e Inter, não sei. Eu acho que o Grêmio é primeiro. Enfim, acho que me preocupa do Ronald voltar para o banco no próximo jogo e o Ronald só voltar a ter a opção de jogo se um dos dois levar o terceiro cartão amarelo ou ser expulso. Eu acho que é muito pouco para o Ronald, né? Até porque é um menino jovem que o Fortaleza vai comprar, ou se não comprou já, é um ativo nosso. Então precisamos que esse nosso futuro ativo seja visto, né? Jogue, o Juninho já é um cara de 33 anos, o Ronald tem 22, 23, entendeu? Enfim, eu acho que caberia deixar o Ronald ter mais oportunidades, principalmente pelo jogo de hoje. E assim, o Ronald estreou como titular também contra o Flamengo, tá? No jogo da ida, foi a estreia do Ronald de titular. Ele estreou contra o Flamengo como titular. E fez uma boa partida. Fez um jogão. Exato. Nós perdemos ali por um detalhe, por um capricho do Rogério. Nós perdemos aquele jogo. Porque se o Rogério quisesse sonhar com o empate, nós teríamos empatado o jogo. O Rogério mudou o time, botou lá o Maradona Vasquez para jogar e tal, e tomamos o gol no finalzinho, né? Vai, olha que poético. Rogério descobriu o Ronald contra o Flamengo. Tomara que o Chamusca tenha descoberto o Ronald também contra o Flamengo, né? Perfeito, Felipe, perfeito.
Perfeito. Beleza, a gente tá aqui já com 40 minutos de pós-jogo e eu acho que podemos passar a falar de segundo tempo e de alguns problemas, né? Nem tudo foram flores nessa partida, óbvio. Ao mesmo tempo que a gente demonstrou essa solidez no nosso sistema defensivo, a gente continuou no 0-0, continuou com uma baixíssima produção ofensiva. Óbvio, ninguém esperava que o Fortaleza fosse ter uma chuva de chances diante do Flamengo, não tivemos. Mas eu tenho visto que, além dessa dificuldade de criar essas chances, quando elas existem, quando elas se materializam diante dos nossos olhos, a gente não tem sido capaz de tomar a melhor decisão. Aquele lance do David, que é como se ele ficasse nervoso, é como se ele simplesmente se embananasse, desse um bug na cabeça dele e ele não conseguisse decidir o que fazer ali com a bola, quando na realidade o objetivo era o gol, era chutar o gol, e isso ele não conseguiu fazer. A gente acabou tendo que recomeçar o lance do zero, não deu em nada, enfim. Eu acho que um outro momento que a gente conseguiu uma bola lançada já no segundo tempo, o Romarinho foi buscar lá no limite ali do corredor esquerdo. O Oswaldo vinha correndo mais atrás, o Oswaldo que entrou no segundo tempo, que era para estar com maior gás, assim, né, para acompanhar as jogadas de contra-ataque. Eu acho que, de uma maneira geral, todos os nossos atacantes, eles estão devendo. Devendo, eu nem chego a dizer na questão física, porque eu não estou aqui para exigir do Oswaldo entregar mais do que talvez ele consiga. Mas na capacidade de, primeiro, ter uma qualidade na finalização e, segundo, ter uma boa capacidade de decisão. É o mínimo que se espera, que um time que não consegue produzir tantas chances quanto o Fortaleza, ele consiga ser, no mínimo, um time que decide bem na hora que está diante de uma grande chance. A gente chutou 4 vezes ao gol, salvo engano, o Flamengo chutou 2, mas eu arrisco dizer que as 2 chances do Flamengo de chutes ao gol foram bem mais perigosas do que as nossas 4, porque eu não consigo lembrar de 4 chutes ao gol, assim, de grande perigo, com exceção daquela falta lá do Jackson, né, que o Neneca fez uma defesa, o Jackson bateu ali aquela falta na reta final ali do segundo tempo, mas eu lembro das chances do Flamengo, da defesa da claríssima chance que o Pedro teve e que o Felipe Alves defendeu. Então eu acho que tem faltado muito isso pro Fortaleza. O Felipe Alves pegava o pênalti, tá? Quem matou o Felipe Alves foi o desvio do próprio pé do Pedro. Porque o Pedro ia bater lá no lado direito e o Felipe Alves ia buscar. Então Pois é, eu não sei, mas de fato, a trajetória da bola, a bola foi girando, né? Ela foi girando totalmente sem, assim, nitidamente com desvio, digamos assim. Ronald Mito. Não, boato de que ali ele cavou um buraco de minhoca. Você caía dentro do buraco e brotava lá na Praia do Leblon, numa espreguiçadeira, tomando um chamate comendo um biscoito Globo. Dizem isso. Não pulei no buraco para conferir. O cara escavacar o buraco na marca do pênalti, fazer com que o outro que vai bater escorregue exatamente na marca do pênalti. Uma coisa, a transmissão toda hora querendo mostrar esse lance, aí foi pegar um lance de 2017 para dizer que... Não, meteram até o Thiago Neves no meio. O que o Fortaleza tem a ver com o Thiago Neves? O pobre do Thiago Neves não, vagabundo. Mas nada a ver aquele lance, velho. De que ano eles foram tirar aquilo ali? Nem lembro mais. 2013 aquilo? 2014? 17. Aí foi uma Copa do Brasil. Mas se eu não me engano foi final. Foi final da Copa do Brasil. Problema, se aquele gol foi irregular, problema, o que o Fortaleza tem a ver com isso? Cara, o erro eu te pergunto, quantos replays a gente teve no lance do buraco e quantos replays a gente teve na defesaça do Felipe Alves? Zero. A gente só viu o replay do lance lá e não se voltou mais a falar. E eu vou dizer para você aqui. Eu não vou entrar nessa polêmica, eu vou mudar. Mas sim, eu vou falar uma coisa aqui. Amanhã o Tadeu Schmidt vai frescar no Fantástico com isso. Amanhã no Esporte Espetacular vão frescar com isso. Segunda-feira no Globo Esporte vão frescar com isso. Porque tudo que se faz contra o Flamengo vira mídia, assim, uma coisa absurda. Tava passando o jogo agora, São Paulo e Fluminense, e mostrou o replay do buraco. O que tem a ver, cara?
Flamengo e Fluminense São Paulo. Aí, no meio do jogo, olha só, teve uma polêmica lá no Castelão. Vamos olhar lá como é que foi. Pô, que é isso, bicho? Macho, tu sabe qual é a coisa mais chata disso tudo? Que o pessoal do Premier ainda mostrou lá um lance em que olha aí, ó, o jogador, eles falaram volante Gabriel Dias, né? Tipo, nem se dá o trabalho de saber que ele tava jogando de lateral, falaram. O volante Gabriel Dias invadiu a área antes, tem que mandar voltar. Caramba, cara. Tipo... E assim, eu posso ter uma compreensão equivocada da regra. Não atrapalhou em nada do lance. Não atrapalhou em nada do lance. Eu posso ter uma compreensão equivocada da regra, mas até onde eu sei, você manda voltar o pênalti quando após uma invasão, o batedor perde a penalidade, né? No caso, a bola do Pedro até entra. Mas o Pedro cometeu uma falta ali. Ele cometeu 2 toques numa batida de pênalti. Foi fração do próprio batedor, né? Exato. Então, assim, não tinha nem que a Nadine Bastos ter que vir trazer e passar por essa vergonha, esse papelão. Vamos se economizar, meu povo. Fim de ano batendo aí na porta, o povo ainda querendo pagar mico. Já, que dia é hoje? 26 de dezembro? 26 de dezembro. Já deu, meu povo. A infração que o Pedro cometeu, mesmo sem querer, foi uma infração. Né? E da mesma forma que um pênalti ele não manda voltar, por exemplo, se invade nos jogadores do Fortaleza e também os jogadores do Flamengo, ele não mandaria voltar, porque invadiram os dois. Então, teve uma infração cometida pelo jogador do Flamengo. E essa infração decidiu o lance. Isso aqui que eu tava, não tem como mandar voltar. Isso que eu tava pensando na hora é o seguinte, cara, imagina uma final de campeonato, assim, um jogo mata-mata, tem um pênalti nos 49 do segundo tempo, e a pessoa comete uma cagada dessa. Mas pelo amor de Deus, é muita sorte, né? Assim, foi muita sorte nossa, porra. Né? Foi assim, absurdamente. Da mesma forma que o Jackson, não é que o Jackson foi cabaço, porque eu acho que seria gol, né? Se o Pedro domina ali, o Pedro tinha feito gol. Eu acho que seria gol do Pedro. Eu também acho que se ele tivesse inteiro na jogada, ele tinha feito gol. O Jackson foi muito prudente ali, porque era a última chance que tinha, e ele não pode ser expulso, né? Porque não pode ter 2 penalidades. Então, foi assim, ó. Ia ser gol, trocou por um pênalti que o cara perdeu, né? Foi assim, inacreditável. Mas que bom. Mas assim, Thaís, tu falou uma coisa já, que nem tudo são flores, e para complementar, até para o Evanilson falar também um pouco, o Fortaleza não faz gol, né, cara? Então nós fizemos um gol contra o Bragantino de pênalti, nós não fizemos gol contra Corinthians e contra Goiás, não fizemos contra Corinthians, fizemos contra Goiás, ou seja, nos últimos 5 jogos, fizemos 2 gols, 1 de pênalti. Um gol contra o Goiás, que foi uma jogada do Everton Paulista, né? Uma jogada de pressão, e um gol de pênalti contra o Bragantino. Eu acho que é o grande desafio do Chamusca. Claro, se nós não perdermos os próximos 11 jogos, nós não seremos rebaixados. 42 pontos eu acho que dá para salvar. Se não tomar gol, não perde. Então, mas eu acho que seria muito sofrimento, né? A gente empatar 11 jogos, né? Acho que não é nem possível. E para vencer precisa fazer gol. Então isso me preocupa, né? O nosso ataque tá fraco, os nossos atacantes não estão rendendo. O David parece que depois que teve a sua noite interrompida, teve o seu coito interrompido, o David se perdeu, né? Na sua própria, na sua própria loucura, né? O Yuri não pôde jogar hoje. O Yuri também não vem bem, né? Não vinha bem na substituição do Oswaldo. Hoje eu gostei muito do Romarinho, cara, sabe? Hoje o Romarinho também gostei muito. Para mim foi um destaque. O Romarinho foi um super destaque da partida de hoje. Desafogo ali no meio. Perfeito. Eu não gostei muito do João Paulo. João Paulo, acho que o jogo chegava nele, dava uma cadenciada, dava uma parada. Eu acho que nós precisávamos hoje, nesse jogo, nesse estilo de jogo que tínhamos para hoje, precisávamos de velocidade. E aí, quando chegava no João Paulo, o jogo dava uma travada. Sempre que chegava, quando chegava no Tinga. São Paulo, ele é um jogador mais cadenciado. O Chamusca até fala na coletiva que isso pode ser uma questão também de ritmo. Foi o primeiro jogo que ele jogou mais minutos, que ele entrou como titular e etc. Mas eu, particularmente, gostei das intervenções dele. Acho que ele pode agregar. Ele deu uma virada que eu achei muito, muito bacana, assim, importante da gente ter um jogador com esse tipo de recurso.
E eu acho que com o tempo, se ele ganhar em intensidade, ele pode ser muito útil. Inclusive, foi essa uma das perguntas que a gente fez, o Glória e Tradição, na coletiva do treinador Marcelo Chamusca, né? Mas eu acho que pela entrevista... Ele falou justamente... Diz aí, Elenius. Eu acho que pela entrevista do Chamusca no começo do jogo, ele disse que colocou o João Paulo para dar mais movimentação. Eu não sei se ele gostou muito do que ele viu, não, tá? Eu acho que a movimentação que ele esperava, tudo bem. A gente está falando de um confronto, talvez o confronto mais difícil que a gente tenha dentro de casa, que foi o Flamengo. Mas eu acho que em termos de participação no jogo, para movimentar o meio-campo, para dar mais mobilidade, eu acho que ele não satisfez o que o treinador queria, não. Pois é, em resposta à nossa pergunta, o Chamusca fala que o João Paulo é tipo um 10 raiz, né, que organiza ali o meio-campo, que distribui, etc. Eu não sei se isso ele quis fazer uma defesa do jogador, justamente foi uma forma dele justificar esse jogo mais cadenciado, ou se de fato ele gostou do que ele viu, ou se era aquilo que ele estava esperando, também não sei, posso até concordar com o Elenilson. Eu gostei de algumas intervenções, mas concordo que falta intensidade para o jogador. Vou passar aqui para o Felipe. Felipe, o que é que você achou das substituições que foram feitas hoje, né? Nós falamos já sobre as mudanças de postura, escalação, formação e tal. Só para relembrar, né? O Fortaleza substituiu. Entrou o Oswaldo no lugar do João Paulo, junto com o Elton Paulista no lugar do David. Foram as duas primeiras substituições. Logo após, ele coloca o Maradona no lugar do Gabriel Dias. O Gabriel estava com quem, meu Deus? Com cãibra, não foi, Vinícius? Acho que foi cãibra, né? Que sentiu ali um pouco e a gente desconfia que seja cãibra, né? Espero que ele esteja inteiro contra como o popular cachorro de peruca. Não é peruca de cachorro? Não, é cachorro de peruca o apelido. Ah, é? O esporte, Cachorro de peruca. E por último entrou Derlei e Berg Show, saindo Ronald e Romarinho. Fala aí, Felipe, o que é que você achou? Saulo, cara, bom, depois dessa fala aí, cara, assim, poxa, até perdi o fio aqui, mas enfim. Rapaz, cachorro de peruca tirou o Felipe do eixo. Mas sim, cara, de todas as entradas, eu acho que a entrada do Oswaldo foi a que eu achava mais necessária. Eu só fiquei com pena, cara, porque o Isla saiu no intervalo. Se a gente tivesse aquele encontro novamente, Oswaldo e Isla, com certeza o Isla ia levar o segundo amarelo e ia ser expulso. E eu acho que até que o inominável, antigo blindado, ele tirou sabia o Isla também. Ele já sabia disso. Ele sabia que o Oswaldo mais cedo ou mais tarde ia entrar no jogo. E o Romarinho estava caindo bastante pela esquerda também, justamente. Sim, exatamente. E o Isla deveria ter sido expulso. Isso, exatamente. Na própria falta em cima do Romarinho, se eu não me engano. Foi em cima o juiz foi muito covarde, cara, de não querer dar o outro amarelo e expulsar ele ali. Foi muito covarde, isso sim. Mas, de todas as entradas, cara, a do Mariano Vasquez foi uma que eu, como a gente já falou, meio que não entendi ainda o que o Chamusca entende dele. Acho que tá lá, o Chamusca meio que tá vislumbrado, né, por tá... Olha, tem um argentino no elenco e tal, ele pode pensar isso, não sei. Ou então ele vê uma qualidade mesmo no Mariano Vasquez, né? Porque o Mariano Vasquez é um cara que chegou aqui. Diga, Saulo. Não, só pra, assim, eu tô meio assim com o Chamusca, tá? Criticando ele aqui e tal. Mas nessa substituição aqui... Ele já te liberou lá no Instagram? Não, ainda não. O Saulo Alves ainda tá bloqueado. Libera o Saulo, Sacha. Ele colocou o Vasquez no lugar do Gabriel, porque ele teria a opção de colocar Torres, Ederson, e eu não sei nem qual é a posição do Pablo. É volante. Mas não faz o menor sentido ele botar um cara que chegou agora, sub-23, então, assim, e não colocar o Mariano. Mas do que ele teve à disposição, ele fez o Yuri, né? O Yuri não pôde jogar. Então, assim, nessa substituição aí, era o Yuri que entraria. Então, nessa, eu vou limpar a barra do Chamusca, tá? A gente fez... Nós fizemos 4 substituições, né? No jogo de hoje. Mais 5. Foi 5, né?
Então, é realmente isso, cara. A gente trazendo esse ponto de vista, a gente vê que do que a gente foi possível, a gente fez, né? Até porque o nosso elenco já é limitado, a gente já não tinha um jogador importante, que era o Juninho, que ele já foi tópico aqui. Ainda não tinha o Uri César, que também, por causa de questões contratuais, não podia atuar. Então, dentro do que foi proposto, seria até previsível a entrada do Vasquez hoje, né? Realmente, eu posso estar sendo um pouco maldoso, realmente, também no meu comentário, de achar que foi muito... eu diria... Cara, porque eu tô querendo evitar usar essa palavra. Mas, enfim, vamos passar adiante. Não, eu acho que ele fez tudo correto, cara. Era o que tinha à disposição. Eu acho que eu posso não tem muita polêmica em cima disso. E uma coisa boa também... a perna do Chamusca aqui. Uma coisa boa também hoje assim é porque nós tínhamos o elenco quase todo à disposição, né? Nós temos apenas 2 jogadores e Max Wallace. O Roger Carvalho já estava no banco hoje, deve ser titular contra o Sport, porque o Jackson levou o 3º cartão amarelo, está fora da partida, então nós teremos de volta a nossa dupla de bons jogos na Série A, que foi Paulão e Roger Carvalho. O Roger Carvalho jogou pela última vez, se eu não me engano, contra o Fluminense, que foi expulso, né? E aí eu acho que a partir dali tudo desandou, né? Nós perdemos para o Fluminense, depois nós perdemos para o Atlético Paranaense, o blindado foi-se embora e tudo, né? Então, que as coisas voltem ao eixo após a volta do Roger Carvalho. A gente já está quase chegando em 1 hora de pós-jogo. Vou só compartilhar com vocês uma preocupaçãozinha minha, e aí eu acho que a gente pode ir para a eleição de melhor ou pior. Eu acho que o Chamusca, ele falou na coletiva que mostrou o vídeo da partida contra o Atlético Mineiro para os jogadores hoje, antes, tipo, na pré-eleição, né? E interessante ele ter escolhido aquele jogo e essa maneira de jogar para mostrar o que é que ele queria ver em campo. Mas, sem sombra de dúvidas, essa dobradinha do Tinga e do Gabriel Dias foi uma grata descoberta que a gente teve sob o comando do Rogério Ceni e funcionou hoje para mim, foi muito importante, principalmente nos aspectos defensivos e puxando o Tinga ali para compor essa linha do meio para que a gente conseguisse ficar fechadinho da maneira como a gente tinha que ficar, né, com as linhas bem próximas. Mas eu tenho uma preocupação porque, apesar de eu achar que o Gabriel Dias é o lateral direito, ou deve ser o lateral direito titular, usar e abusar isso, até foi perguntado hoje na coletiva. Você achou o ponto do doce, Chamusca? No sentido de que, tipo, é essa formação que você vai ficar usando? E aí ele fala, não é que eu tenha achado, mas pode ser uma indicação de que eu estou perto de achar. E essa questão de utilizar a dobradinha como algo assim, como método, né? Como algo, enfim... Fixo, né? Fixo, exato. Uma coisa mais frequente me preocupa porque a gente coloca e desgasta numa partida na mesma intensidade os nossos 2 únicos laterais direitos, né? E a gente não é um time que tem esse recurso para poder ficar abusando disso. Então, eu acho que talvez seja necessário que a gente encontre uma outra forma de conseguir fazer essa composição das 2 linhas de 4, às vezes até uma linha de 5 ali, como eu vi no meio de campo do Fortaleza, sem precisar recorrer necessariamente à dobradinha da lateral, porque da maneira, se a gente seguir desgastando Tinga e Gabriel Dias sempre recorrendo a esse tipo de esquema, a gente pode acabar ficando sem nenhum dos 2, né? Eu achei que a tua preocupação seria outra. Qual? A minha preocupação é a falta de ideias do Chamusca, então. Porque ele teve que copiar a ideia do adversário, né? Não é bem uma ideia do adversário, é algo que ele viu que funcionou nesse time e que não tem razão nenhuma para ele deixar de usar, uai. Se ele não estivesse usando, o burro seria ele. Ok. Só assim, me veio assim, funcionou um jogo quando Por exemplo, com o Tinga, ele tem que encontrar alguém que possa fazer o papel do Tinga, para que em algum momento ele consiga usar o Gabriel com esse alguém, ou mesmo puxar o Tinga num momento em que o Gabriel não estiver disponível e colocar esse alguém como o extremo ou esse 4º homem de meio. Esse alguém jogou hoje. E se chama Ronald. Se chama Ronald. É uma opção.
Porque até falei isso falei no Twitter na hora que saiu a escalação. Falei, Bufo, só me lembrou a escalação contra o Galo. Ousadia e magia. Até brinquei. E quando eu mandei um áudio no grupo dos padrinhos, inclusive, até falando, parece até que, sei lá, o Ceni se encontrou com o Chamusca antes do jogo e falou assim, ó, tá aqui, ó. Pra jogar contra time assim, do topo da tabela é assim, copia, só não faz igual. O tanto que foi exatamente o que ele fez. Ele copiou, só não fez igual porque não podia pedir peça por peça. Mas o máximo possível eu acho que ele estão pesando a mão aí. Eu acho que acertou nas decisões que tomou. Não, mas aí é questão de ponto de vista, tá? É questão de ponto de vista. Não, mas aí, Thaís, mas aí é o seguinte, olhando por esse lado, o Fortaleza vai conseguir bons jogos contra Grêmio, Inter, Santos, Atlético Mineiro, e a gente não iremos conseguir bons pontos contra o Sport, Curitiba e Vasco. Porque... Se jogar da mesma maneira, mas ninguém tá querendo entendeu? Isso, uai. Não, exatamente isso. E aí, é aí que vem a minha preocupação. Porque o Fortaleza, de Marcelo Chamusca, não tem boas ideias. Não tem definido o seu estilo de jogo que funcione. Um estilo de jogo que dê certo. É isso que me preocupa, mas eu já falei eu concordo com você, mas aquela coisa, a queda do Chamusca, ela tinha que ter existido, se ela teria que ter existido, eu nem cheguei a fechar a questão, assim, eu não consegui firmar uma opinião com convicção sobre, ela tinha que ter acontecido, se tivesse que ter acontecido, no dia seguinte à derrota do Clássico. Hoje, depois de um empate... Não, com certeza. Depois de um empate com o Flamengo, ele não vai cair. Então, abraçamos o Marcelo Chamusca e esperamos que, a partir do que ele viu hoje contra o Flamengo e com esses 10 dias que ele tem aí, essas ideias possam surgir, né? Só um detalhezinho importante aqui antes de fechar o programa. No programa Central do Apito, foi falado que o lance do pênalti do Pedro, novamente sendo comentado, óbvio, né? Disseram que tinha que voltar. Eles falaram isso. Só que, bem lembrado pelo o Daniel Brown, que inclusive eu sigo ele me segue lá no Twitter, que é torcedor do Botafogo, do canal Brown Fogo, ele falou que esse lance aconteceu com o Botafogo no primeiro turno. Esse lance de bater o pênalti, tocar na mesma perna e a bola entrar. Só que, quando aconteceu com o Botafogo, o mesmo central do apito falaram que ninguém marcava isso, então não precisava voltar. Boa noite para todo mundo. Passa adiante. Só isso mesmo. Não, mas peraí, Felipe. Tinha que voltar porque deu 2 toques ou tinha que voltar porque o Ronald furou o campo? Aí que tá, Saulo. Essa informação específica eu não tenho como te dar. Até porque eu tô só replicando o que o Daniel Brown acabou falando. Então mas só para você ver o Daniel Brown, então. Mas só para você ver, cara, como essa regra nem os comentaristas de arbitragem sabem com certeza o que marcar aí. Então não adianta ficar replicando esse lance e ficar dizendo que foi isso e foi aquilo, se não tem certeza. Não, beleza. Esse lance aí, pelo que eu entendi, foi o mesmo lance que há os 2 toques e há uma invasão, e aí eles dizem que não tem que repetir porque houve invasão. Não é isso? Se não me engano, foi um jogo do Botafogo no primeiro turno. Ele falou contra quem foi, Felipe? Eu não lembro quem foi. Eu não vi agora, porque o post dele foi recente, mas deixa eu só lembrar aqui. Acho que foi contra o próprio Flamengo, salvo engano. Contra o próprio Flamengo no Maracanã. Foi um pênalti aos 55 do segundo tempo, eu acho. Enfim. Eu vou tentar achar aqui a informação mais clara e houve uma infração, não adianta a gente estar discutindo. O Pedro cometeu uma infração, mesmo outra coisa. Escorregou, foda-se. Outra coisa, Vinícius. Já era também, cara. Acabou. Não, eu ainda acho que há um buraco de minhoca na marca de cal da Arena Castelão. Você pula lá dentro e brota no Leblon, bebendo mate com limão e comendo biscoito Globo. Thaís, pior em campo. Pior em campo. Nossa. Pior em campo. Escolhe aí, cara, é uma decisão difícil, mas eu vou meter o mais cômodo, mais fácil. David, para mim, foi o pior em campo, porque foi a escolha do Marcelo Chamusca para ser a nossa referência. Foi meio que o único homem de frente por muito tempo do primeiro tempo.
e não conseguiu segurar a bola lá na frente, como às vezes até ele consegue, sabe? Eu defendo muito o fato do David, às vezes, não ter as melhores ideias e não conseguir concluir as suas jogadas, mas conseguir segurar a bola do Fortaleza no último terço, e hoje ele sequer conseguiu fazer isso. Para mim, não conseguiu render, não conseguiu produzir nada, não conseguiu aparecer, e para mim o destaque negativo foi ele, apesar de que eu também não gostei da entrada do Oswaldo. Vai, Benilson. Cara, vai ter que ser alguém do ataque mesmo, né? Porque a gente tá sofrendo tanto no ataque, né? É o setor que a gente tá mais sofrendo, mas sorte do Hélito Paulista que ele não entrou hoje. Exatamente. Quer dizer, até entrou, mas jogou um farelinho, não dá pra botar a culpa nele também, muito menos no Bergson. O Oswaldo, a Thaís falou no Oswaldo também. Quando o Oswaldo entrou, ele me deu uma esperança, disse, porra, vai ser bom agora, o Oswaldo também não rendeu. O Oswaldo daqui a pouco vai postar uma foto, né? Não foi o resultado que nós queríamos, mas vamos trabalhar dobrado para conquistar. E essa é a mãozinha, jogo, e a mãozinha assim, ó. No próximo jogo vamos conquistar. Amém. Cara, mas mesmo assim, o pior mesmo em campo hoje, eu vou ficar com o David. Vou ficar com o David mesmo. Vou a Thaís ela falou aí nós quatro vamos repetir, que é a mesma coisa. Vai, Felipe. Mas hoje eu acho que não tem jeito. O David hoje não jogou nada. Até a força que geralmente ele utiliza, a velocidade, não apareceu nada. Nada. Vai nele basicamente eu vou só aqui. Thaís, RT, Lenilson, RT. E Saulo provavelmente RT. Passa adiante. O meu RT é só para complementar. Falamos aqui que o nosso grande problema atual é o ataque. O ataque não faz gol. E hoje nós já elogiamos aqui o Romarinho, que foi um bom atacante, que foi jogou bem, participativo, jogou bem. Então, se o ataque não tá fazendo gol e um atacante foi bem, o outro não foi. Então, David, não tem 4-0. O Romarinho não é de fazer gol, né? A gente sabe disso. Melhor em campo, Thaís. Melhor em campo eu tenho 3 nomes, vai ser jogo rápido, porque eu costumo falar demais, né? Para mim, Romarinho fez uma partidaça, Felipe Alves fez uma baita partida nos momentos em que foi acionado, e o melhor em campo, sem sombra de dúvidas, para mim, nosso querido, estimado, pouco valorizado, subestimado, Felipe Ferreira, foi para mim o destaque da partida. Acho que jogou muita bola mesmo, e sem sombra de dúvidas é o pulmão ali do nosso meio de campo. Tá certo. E eu vou seguir na sequência. Apesar de concordar com a Thaís, o Felipe jogou muita bola mesmo, mas ele hoje não estaria entre as minhas 2 dúvidas, que eu estou em dúvida entre Ronald, que jogou muita bola, mas eu vou votar no Felipe Alves, que eu acho que ele é o principal responsável na gente ter saído com um pontinho hoje do jogo. Eu voto no Felipe Alves. E só lembrando aqui, cara, também citar o nome do Paulão. Eu achei que ele foi bem, cara. Ele teve um momento que ele teve 2 decisões erradas ali, mas no apanhado geral, cara, ele foi na bola, se jogava, pulava, não tava nem aí, precisou dar chutão, dava chutão, precisava subir a marcação, subia. Como falei, teve 2 lancezinhos que ele acabou um pouco fora do tom, mas no geral, na apanhada geral, eu acho que o Paulão também merece ser citado. Mas... Paulão ganhou quase tudo que disputou de duelo, assim, né? Duelo no chão, assim, ele ganhou as 3 que ele disputou, e aéreo, de 5 disputadas, ele ganhou 4 bolas. Exatamente. E, poxa, os 2 Filipes foram muito bem. Tanto o Felipe Alves como o Felipe Oca. Mas eu vou ter que seguir, cara, com... Poxa, que ingrato, viu? Que ingrato desse jeito de Felipe Alves. Porque o Felipe é aquele cara, o maior jogador invisível da história do, sei lá, do futebol brasileiro, né? Como eu já falei antes. É simplesmente um cara extraordinário, mas que muita gente não dá valor. Mas ao lembrar daquele lance na pequena área, que a bola sobra, e no reflexo o Felipe Alves salva o Fortaleza naquele bola lance do jogo ali. A bola do jogo. E ainda o Jackson depois ainda salvou, limpou o próprio nome ali, depois que ele cometeu o pênalti, ele salvou depois em seguida, acho que foi...
Não tô lembrado se foi o Bruno Henrique que foi fazer em seguida. Recentemente eu não tô lembrado. Era o Bruno Henrique. Era o Bruno Henrique, né? Mas, poxa, não tem como ser diferente. O Felipe Alves realmente foi essencial. Se hoje a gente pode dizer que a gente teve uma vitória de 1 ponto, foi esse cara o responsável. Bom, o Felipe já ganhou aí, né? Por 2-1. E eu queria. Não, poderia empatar, cara. Falta o seu. Não, mas eu não vou votar no Filipioca, não. E. Acho ofensivo chamar ele de Filipioca. Não, mas que é legal, pô. É carinhoso. Ele gosta, pô. Ele gosta. Eu queria ter coragem de, numa coletiva do Felipe, mandar uma pergunta se ele sabe que ele é chamado de Filipioca e se ele gosta. Não, é putaria, não. Faço isso, não. Não, mas agora falando sério, eu acho assim, o Romarinho fez uma boa partida, Ting e Gabriel Dias fizeram uma boa partida, Ronald fez uma partida muito acima da média, Felipe Oca fez uma partida muito acima da média, eu gostei muito do Paulão, já o Jackson fez o pênalti, mas fez uma partida mais segura do que costuma fazer, Romarinho voltou a jogar bem, não gostei do João Paulo e não gostei do David, né? E assim, o Felipe Alves foi fundamental para o ponto, né? Assim, que acho que quando a gente volta aqui, quando o cara faz o gol, e a gente costuma dar para ele o voto porque ele fez o gol, o voto vai para o Felipe porque ele nos deu esse 1 ponto, né? E outra coisa, ele pegaria o pênalti, tá? Pode olhar o replay, ele ia pegar o pênalti. Sorte do Pedro, que bateu no pé dele e foi anulado, porque o Pedro teria um pênalti defendido, que seria ainda mais vergonhoso. E pra galera que botou... Eu não sei não, se é tão... pra mim é mais vergonhoso ter chutado a própria perna, bicho. Ah, é, né? Eu acho. No Cartola, o que é que vale? Vale que perdeu o pênalti? Pênalti perdido. Pênalti perdido. Eu estava com ele. Aí, e se duvidar, ainda tem uma falta marcada aí, viu? Não. Ou era uma coisa ou era outra. De início não botaram pênalti perdido, botaram falta cometida, mas depois trocaram. Tiraram a falta e botaram o pênalti perdido. Então é isso. Era pra valer os dois. Não, e era assim, era pra ser pênalti perdido, falta, e os outros Fortaleza que escalasse ele perdia sem cartoleta. Ah, vai se fuder, velho. Eu vibrei pra caramba que ele perdeu o pênalti. Porque pra mim uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Tu não tem vergonha, tá, de escalar o Pedro? Cara, o Chamusca e o Rogério em 2018 se enfrentaram 4 vezes. Foram 3 vitórias do Chamusca e um empate. Então essa foi a 5ª. Então pronto, esse foi o 5º confronto. Completou Chamusca, pai do Ceni. Chamusca e 2 empates. Se o Chamusca é o pai do carequinha lá, espanhol lá, que o argentino lá, o treinador do Atlético Mineiro lá, o São Paulo. Então o Chamusca é o pai do Ceni e, consequentemente, avô do São Paulo. Não, o pai do Ceni é o Fernandinho, né? O pai do Ceni é o Fernando Diniz. O Chamusca pode ser o tio. Pode ser a mãe. Tá certo, vai. O São Paulo vai chamar o Chamusca de voinho, né? Então. Por aí. Há 1 ponto lá com voinho. É isso, pessoal. Valeu. Foi mais longo do que esperávamos, mas foi bom. Muito mais. Espero que todos tenham curtido até aqui o final. Obrigado, Thaís, Evanilson, Felipe. Estamos encerrando essa gravação. Valeu, galera. Aproximadamente meia-noite de sábado para domingo. Até a próxima. Saudações tricolores. Valeu. Saudações tricolores. Tchau, tchau. Tricolores.